Olá! No Legislativo em Pauta de hoje, nós estamos recebendo uma das 5 parlamentares da atual legislatura. Ela é professora estadual, sindicalista, membro titular do Conselho Estadual da Mulher e integra a bancada do PT. Seja bem-vinda, vereadora Carla Cassais. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, agradeço pela oportunidade para que as pessoas me conheçam melhor. Exatamente, vereadora. Para gerar essa identificação, então eu já vou começar nosso papo perguntando um pouco para a senhora sobre as suas raízes, para a senhora nos contar um pouco da Carla criança, em que bairro a senhora cresceu, como é que foi? A Carla criança foi uma criança muito sapeca. Eu fui criada com irmãos homens, né, que me deram alguns ensinamentos, alguns um pouco rudes, talvez seja um reflexo hoje da minha personalidade, às vezes um tanto agitada, né? Eu nasci no bairro Areal, estudei na escola municipal Cecília Meirelles e depois na escola que na época era ginásio da Areal, né? Um bairro muito interessante que eu tenho amor até hoje, né? Morei até os 20 anos lá, depois retornei. Agora não moro mais, mas é um bairro que me traz boas lembranças da infância, assim, da construção da avenida, ali a São Francisco de Paula. Nós jogávamos vôlei no meio, no canteiro da avenida, porque em bairros assim a gente sabe que as crianças e os jovens não têm uma estrutura até hoje de muito lazer, né? Sim. E eu lembro que a gente colocava uma rede de vôlei e jogava naquela efervescência do vôlei, né? Na época do Bernardinho e tal. Toda a galera queria jogar vôlei e a gente jogava no meio da Avenida São Francisco de Paula. Então, um bairro que eu tenho muito carinho. Vereadora, a senhora é professora, né? Uma profissão essencial, vamos dizer assim, né? Dá para considerar, eu particularmente considero a mais importante, mas muito desafiadora, né? Eu queria saber em que momento que a licenciatura chegou na sua vida e que a senhora se identificou para seguir essa profissão. Eu não consigo precisar. Já me fizeram essa pergunta antes e eu não consegui exatamente precisar um momento que eu disse assim, não, vou ser uma professora. Foi tipo analisando os cursos que tinham, né, e eu sempre tive uma certa eloquência, assim, nunca tive muita dificuldade de falar e falar em público e conversar com pessoas, eu adoro conversar, né, gosto muito de conversar com as pessoas. Então foi tipo olhando os cursos assim, inclusive eu sou professora de matemática, né, inclusive a própria matemática, eu tinha duas opções, de certa forma, antagônicas, eu pensava talvez em português, de repente história, né? Mas acabei escolhendo a matemática e ser professora sempre me fez muito feliz. Quantos anos já, vereadora, como professora? Eu me formei em 98. E aí até 2000 eu trabalhei na rede municipal e uma escola que tinha Imaculada Conceição, que era uma cooperativa de professores, e depois fiz o concurso do Estado e desde então, desde 2000, eu dou aula no Estado, sou professora estadual. Estadual. E foi nessa jornada como professora, enfim, na busca por melhores condições de trabalho, que a gente sabe que é uma busca constante dentro dessa área, que começou o seu envolvimento com a política? Penso que sim. Eu hoje, de um tempo para cá, eu começo a lembrar muito de uma figura que eu tive, que foi o meu pai. O meu pai era brisolista, né? Meu pai era uma pessoa que eu classifico ele como sui generis, né? Uma pessoa assim muito fascinante, mas com uma personalidade, às vezes, eu dizia, um fogo que arde, que queima, mas que, né? Ele era uma pessoa muito interessante, era um brisolista, então essa coisa assim da raiz mais para o lado da esquerda já tinha, mas foi ao ser professora que realmente esse lado se desenvolveu mais, porque quando tu vai trabalhar numa escola pública, tu percebe o teu lado, a tua importância na sociedade e começa a te posicionar, onde que eu posso atuar, o que eu posso fazer para aqueles que eu trabalho, né? E quem dá aula para educação, na educação pública,
dar aula para os filhos da classe trabalhadora. E aí tu vai te posicionando, vai enxergando com nitidez o teu lugar na sociedade. E a partir daí, como que tu pode atuar? Né? Sim, até onde vai, né, a atuação. Exatamente, e foi nesse processo que tive o reconhecimento nítido de que eu era uma trabalhadora, porque era um debate que na nossa categoria não era simples, as pessoas às vezes não conseguiam se identificar, porque não era o trabalhador, muitos eram vistos como aquele que trabalha com a força braçal, sim, física. Mas é a mesma coisa. Se tu não é rico a ponto de não precisar trabalhar, tu és um trabalhador. Aí a forma que tu vende a tua força de trabalho, às vezes tem diferença, mas tu é um trabalhador. Então me reconheci assim, como trabalhadora, tentando enxergar o meu lugar no mundo, e a melhor forma de eu influir nesse mundo que a maioria das coisas eu não concordava. Continuo não concordando com muita coisa, assim, algumas, pouquíssimas. Eu sou uma formiguinha venenosa, né? Mas eu sou uma formiguinha nesse mundo, mas como formiguinha eu já participei de algumas mudanças, mas foi lá atrás que eu enxerguei isso. E que não é possível, e isso é uma concepção que eu tenho, promover mudanças significativas na sociedade sozinho. Então, as organizações, especialmente as organizações de trabalhadores, são fundamentais para a gente saber quais são os limites de cada atuação e, principalmente, como é que a gente organizadamente consegue, de fato, mudar coisas, né? E aí eu conheci o CEPERS, que é a minha paixão. Eu gosto muito do CEPER Sindicato, porque é o Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Estado do Rio Grande do Sul, e o lema principal do CEPER sempre foi educação pública de qualidade para todos, que com o tempo a gente foi evoluindo, né? Socialmente referenciada, laica, democrática, libertadora. Sim, foi ampliando. Foi ampliando os conceitos, assim, porque é um sindicato que ele não tem uma luta meramente corporativa. A gente não quer ter alto salário e o nosso aluno que está ali, o nosso estudante, passando fome ou em necessidade, ou sem ter condições de chegar na escola em geral. Então, a transformação do mundo, ela se dá se ela for para todos. Não é possível a gente se isolar e achar que tem que lutar para ter determinada coisa se o outro também não tiver. Porque isso não é possível, né? Então, quando comecei no CEPERS, eu conheci a CUT. E também virou uma grande paixão minha, porque é muito bom trabalhar com os outros trabalhadores assim e ver a valorização que eles dão para o professor do filho deles, né, para a professora que está lá trabalhando. Então, muitas vezes, a gente fazendo a luta junto, esse reconhecimento deles para nós, de nós para eles, é fascinante para mim também, né? E assim as coisas vão evoluindo. Quando tu vai assumindo determinadas pautas e determinados trabalhos, a vida vai te levando nos caminhos assim que às vezes não tem volta, né? A CUT é uma central sindical de esquerda, aí tu conhece o partido. Sim. Né? Partido dos Trabalhadores, né? E aí as coisas vão. E a sua entrada no PT, quando foi, vereadora? Quanto tempo, essa filiação? Pois o meu primeiro voto foi para o Brizola. Meu primeiro voto não foi para o Lula, foi para o Brizola. Meu segundo voto já foi para o Lula. Porque aí, no processo eleitoral, comecei a conhecer o partido, e estudar, e militar, e é aquela coisa de bandeira, de fazer campanha desde toda a minha adolescência. Fui filiar o partido bem mais tarde, né? Bem mais tarde, mas toda a adolescência foi o partido e juventude, né? Sim. Adolescência não, até o termo está errado, juventude, né? Porque a conquista do voto aos 16 é bem mais recente, né? Mas foi conhecendo assim o partido nesse processo assim de fazer campanha de militância mesmo, na base.
Na instância partidária foi bem depois, bem mais recente. Mais para frente. E aí vamos, né, vindo, e aí chega na sua chegada aqui na Câmara, né? A senhora assumindo uma cadeira no Parlamento. Eu queria que a senhora falasse um pouco, assim, como foi esse processo. Uhum. Justamente quando tu participa da organização dos trabalhadores, eu acho que a gente, e especialmente na minha categoria, já houve muito preconceito com a política, especialmente a política partidária, porque discutir política até era aceitável, mas desde que não tivesse uma ligação partidária mais forte, eu fui percebendo que não era somente tu votar em alguém identificado com as tuas pautas. É necessário que tenham as representações. Então, ter professores, ter funcionários, professoras, funcionárias de escola no parlamento é fundamental para que realmente tenha esse olhar de quem faz de fato a educação, né? Quem tem a percepção concreta do que é o dia a dia numa escola, e assim com as outras profissões, com as outras representações da sociedade, né? Eu costumo dizer que aqui a nossa Câmara de Vereadores, ela é muito diversa, e isso é uma riqueza grande, essa diversidade, né? Então foi dessa forma que... E aí eu penso que tem coisas, e é um clichê, todo mundo diz, eu não queria, me convidaram, mas também é uma verdade isso, porque quando a gente vai se envolvendo com determinadas questões, e tu tem um talento, tu consegue falar, tu consegue te expressar, tu consegue... A minha tarefa sempre no sindicato foi falar em assembleia, porque o sindicato, especialmente o nosso, tem uma estrutura muito democrática. Tu te elege pelo voto e as decisões são em assembleias que não basta tu ser direção, a direção não manda. A direção propõe e tem que convencer, através do diálogo, a categoria de que aquela é a melhor proposta. Essa sempre foi a minha tarefa em assembleias, né? De realmente dizer, a direção está pensando isso, então tu vai tendo um destaque natural que gera cobranças, digamos assim. Não propriamente cobranças, mas responsabilidades. Sim. Tu tens um destaque, tu tem uma facilidade que outros não têm. É mais fácil para quem está no dia a dia em cima de um caminhão gritando, falando com milhares de pessoas, ter uma visibilidade, concorrer a uma eleição, do que aquela professora que está só dentro da escola. Então é uma responsabilidade que vai tendo uma cobrança e os caminhos vão se afunilando para isso. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo e que acontece com a maioria das pessoas que está aqui nessa Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. E então, foi a minha primeira tentativa, né, de eleição. Eu fiquei na primeira suplência, né? A vereadora Miriam e o vereador Cid entraram, e eu costumo dizer que o vereador Cid, que teve toda uma existência muito desafiadora devido ao problema de saúde que ele tinha, fez a sacanagem com a gente morrer de um acidente de trânsito, né? Porque eu tive alunos que tinham o mesmo problema de saúde do Cid, e muitos morreram muito jovens, né? Em geral, muito jovens, né? Porque é um problema sério que ele tinha, né? E ele vai e morre de acidente de carro, e eu já estava direção do sindicato estadual em Porto Alegre, né? Então, foi bem desafiador, porque pega um mandato que já tem uma caminhada, sim, já tá em andamento, compromissos, um mandato muito importante, não tem nenhum vereador em Pelotas e em quase nenhum lugar com o que o Cid tinha, então isso também é um desafio para mim, porque o meu foco é outro, eu sou outra pessoa, com outras vivências, né? Então, bem desafiador chegar aqui nesse contexto. Mas eu estou procurando cumprir a tarefa da melhor forma possível. Vereadora, como a senhora estava dizendo até então, né, uma militância, uma participação em sindicato, e
eu queria saber da sua percepção, antes de fora, uma percepção externa, né, dentro desses movimentos, e aí, por uma fatalidade com o CID, né, a senhora vem a assumir uma cadeira no parlamento. Muito diferente do que a senhora imaginava, assim, da visão externa para se tornar uma vereadora e chegar aqui na atuação? A gente sempre, o sindicato que eu milito, o CEPERS, a gente sempre acompanhou, e a própria CUT, nós sempre acompanhamos muito a Câmara de Vereadores, mas especialmente a Assembleia Legislativa. Então, as formas todas, elas não são novidade para mim. Falar e defender temas não são novidade para mim. A única questão que eu acho um pouco complexa é que o papel do vereador, mas de certa forma eu já sabia isso, ele é restrito. Porque tu és um legislador, só que um legislador que a maioria das leis tu não podes criar porque esbarra na constitucionalidade, né? Então, eu enxergo dessa forma, a dificuldade eu enxergo aí somente. Mas a capacidade, assim, de ser quem tem a possibilidade de repercutir os anseios e as questões que a população vivencia e que precisam sejam reverberados, eu acho bem legal, bem fascinante. Então, isso é um pouco mais engessado do que eu esperava, que eu sabia que era, Sim. né? Um pouco mais engessado. Mas mesmo assim, eu acho que é uma possibilidade bem boa, bem interessante da gente realmente ter representações que reflitam os setores da sociedade e os seus anseios, né? Sim, porque nada melhor para atuar e ir atrás, né, de melhorias ou de mudanças do que propriamente aquela pessoa que vive, né, e que está no meio, como a senhora comentou antes, né, diversas profissões e representações que a gente tem aqui dentro do parlamento, e a senhora como professora, né. Uhum. A senhora, nas suas manifestações, na tribuna, enfim, no plenário, sempre deixa muito claro a luta pela classe trabalhadora, até mesmo pela sua jornada, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco, né, para quem está nos acompanhando na Rede Câmara, sobre suas lutas, as suas pautas, assim, como vereadora. Então, a minha atuação, ela fundamental, ela é na educação, e a educação é o centro de uma sociedade que a gente pretende que seja democrática, inclusiva, né? A educação é o centro, então por isso continua sendo o centro da minha atuação, mas a educação é uma pauta que ela amplia muito, né? Ela amplia muito justamente porque a gente, dentro da escola, a gente tem todas as questões que permeiam a sociedade, especialmente as questões sociais, né? Se há desemprego na escola, a gente vai ver que os estudantes vão chegar com uma roupa que talvez não seja adequada para o frio, que talvez vão chegar com mais fome do que chegariam em outra condição. Então, a educação, ela continua sendo o centro de toda a minha atuação, né? E sempre numa visão de classe trabalhadora, que é ampla, que é super ampla, diversa. Na classe trabalhadora nós temos as mulheres, que são maioria, mas que são tratadas como minorias nos espaços, nas políticas, né? Nós temos os negros, as negras, nós temos os indígenas, né? Então os LGBTQIA+, então a classe trabalhadora, ela é diversa, rica e que apresenta uma série de questões que a gente precisa todo dia demarcar, lutar por mudanças, porque a gente percebe que no dia a dia, o mundo que a gente vive, ele não é justo. Ele não é nem um pouco justo, e especialmente com certos setores da sociedade, né?
Então, acaba que a educação é o centro, mas eu tenho atuação nas mulheres, eu sou do Conselho Estadual da Mulher, eu pertenço representando o CEPERS, o meu sindicato, que tem quase 90% de mulheres, os professores da rede pública estadual, quase 90% são mulheres. Portanto, nós pertencemos à educação estadual, mas a gente vive nas cidades. Sim. Né? Então, como que a cidade de Pelotas trata, como que a cidade de Pelotas inclui as mulheres, se ela é uma cidade segura para as mulheres, e aí para os outros setores da sociedade também, né? Para os negros, para as negras, para os LGBTQIA+, e tal. Então, é uma atuação classista, mas com esse olhar de que porque tem toda uma discussão também, né, inclusive no meio sindical, assim, e no meio político, né, as pautas identitárias e tal, tem uma discussão sobre isso. E eu costumo dizer que a nossa luta, ela é de classe, ela é classista, enxergando que a classe trabalhadora é composta dessa forma e que não precisa parar nenhuma luta para fazer outra. Sim. Não precisa. Nós temos que tocar a luta por uma sociedade melhor, por cidades, por estados e por um país inclusivo para todos. Sim, e isso só se faz quando todas as pessoas viverem bem. E justamente essa sua visão, né, diversa, por partir da educação, né, coloca a senhora, nesse ano, em 2023, dentro de algumas comissões muito importantes da casa, né? Comissão de Educação, Cultura e Saúde são algumas das comissões que a senhora integra. Eu queria que a senhora falasse um pouco da expectativa de trabalho, né, para esse ano de 2023, vamos dizer, no meio dessa atual legislatura já, né? Assim, a Comissão de Educação e a Comissão de Cultura, elas são, de Educação e de Saúde, elas têm uma atuação, assim, mais no sentido de problemas que a gente detecta e de possíveis soluções em conjunto com a prefeitura, porque eu sou uma vereadora de oposição, eu digo sempre isso, mas o meu papel aqui, eu não enxergo como um papel de simplesmente atacar a prefeitura, eu tenho que fazer parte das soluções, eu tenho que ajudar para que as pessoas que votaram em mim, realmente elas possam ter alguma solução para as questões que são problema. E isso não se faz só apedrejando, isso se faz também fazendo parte da construção na perspectiva do olhar completamente diferente. Isso é rico. Então eu vejo a Comissão de Educação, de Saúde, que são problemas sérios que nós temos em Pelotas, na cidade, sérios, né? Mais nessa visão. A Comissão de Cultura, ela é muito interessante para mim, porque eu detecto assim, ó, a importância fundamental que a cultura tem numa construção de mundo para as pessoas. E isso a gente vê, especialmente no último período, em que a educação e a cultura foram fortemente atacadas e desarticuladas e jogadas assim para nem sei que plano, por um projeto que justamente desumaniza as pessoas. E a cultura tem esse papel muito legal, muito importante. Então, eu enxergo com uma certa diferença, assim, a atuação nessas três comissões, mas fundamentais, acho que para o processo de uma sociedade legal. Vereadora, a gente já está se encaminhando, né, para o final do nosso papo. Queria mais uma vez, né, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e pedir que a senhora deixasse uma mensagem final, né, para quem acompanha a Rede Câmara, sejam eleitores ou não da Carla Cassais. No momento que a gente se elege, nós deixamos de ser vereadores de determinado setor. Nós somos vereadores da cidade de Pelotas.
E a política, ela é importante, fundamental, as representações são fundamentais justamente para que a gente tenha a visão de todos os setores, de toda a sociedade aqui, nesse espaço. Então, eu digo que os vereadores dessa casa, com todas as diferenças, inclusive ideológicas que têm, eles têm uma tarefa que é muito importante e que precisa que a população entenda que é uma tarefa que precisa ser junto com a população, que as demandas têm que vir através de nós que vem, porque é a gente que tem essa capacidade de reverberar, mas que a gente tem que fazer um trabalho juntos e que a política, ela não deve ser criminalizada, porque é justamente na política que a gente pode obter as nossas conquistas ou que também nós podemos ter os nossos direitos atacados. Então, fazer parte da política não é vergonhoso. Ao contrário, é muito importante que a gente tenha as nossas representações nos parlamentos, porque aí a gente vai realmente ter espaço para conquistar coisas que sejam para a população das cidades, do estado e do nosso país. Ótimo, muito obrigado, vereadora. E o Legislativo em Pauta com a vereadora Carla Cassais do PT fica por aqui. E você já sabe, siga acompanhando a programação da Rede Câmara para conhecer um pouquinho mais do vereador que você elegeu. Tchau, tchau!